Sabe o que faz uma pessoa dedicar a vida inteira à ciência? Essa é uma pergunta gigante, né? E hoje a gente vai mergulhar numa das respostas mais, eu diria, impactantes para essa questão, que vem da famosa palestra de Max Weber, A Ciência como Vocação. E para o Weber, o ponto de partida de tudo é a ideia de vocação, de um chamado. Mas o que é isso de verdade, sabe? O que significa ter uma vocação no mundo da ciência? Então Weber começa com uma pergunta que, no fundo, todo mundo já se fez em algum momento. O que é sentir aquele chamado para fazer alguma coisa? E para desvendar isso, ele usa uma palavra em alemão que é a chave de tudo. Beruf. E aqui está o pulo do gato. Beruf quer dizer duas coisas ao mesmo tempo: emprego, a profissão do dia a dia, e também esse chamado interno, quase um dever. É essa junção que é fundamental. Para Weber, quem se dedica à ciência de verdade não está só batendo ponto, está numa missão. Ok, então a pessoa tem essa vocação, essa paixão. Parece lindo, né? Só que não. Pelo contrário, Weber faz questão de jogar um balde de água fria e mostrar a realidade nua e crua, às vezes até brutal, da vida acadêmica. Olha só o cenário que ele pintou. Ele comparou o sistema alemão com o americano da época dele. Lá na Alemanha, tinha o tal do Private Docent. Pensa num professor que dava aula, pesquisava, mas não recebia salário. Ficava anos esperando na incerteza por uma vaga de verdade. Já nos Estados Unidos, a coisa não era muito melhor. O assistente até tinha um salário, mas a posição era super instável, ou seja, nos dois lugares, a carreira era uma montanha-russa de incerteza. Então, o recado dele é bem direto. Entrar na vida acadêmica é uma aposta altíssima. Não basta ser genial, exige uma resistência absurda. É um jogo onde a sorte, ou o acaso, como o próprio Weber diz, pode definir tudo. É pesado? Beleza, então, se o mundo externo é essa máquina de moer gente, o que raios a pessoa precisa ter por dentro para não só sobreviver, mas ter sucesso? E a resposta de Weber é categórica. Ele diz assim: nada tem valor para uma pessoa como pessoa se ela não pode fazê-lo com paixão. Ou seja, o ingrediente número 1, aquele que não dá para negociar, é uma paixão que consome tudo. Sem isso, pode esquecer, nada mais importa. E sabe aquela história da inspiração, da ideia genial que surge do nada? Weber desmonta isso completamente. Para ele, a inspiração não é um raio que cai do céu. Ela só aparece para quem está ali, ralando, trabalhando de forma metódica e, claro, com aquela paixão obsessiva. É como se o trabalho duro e a paixão preparassem o terreno. Aí sim a semente da grande ideia pode brotar. Agora, vamos dar um passo além. Como é que essa forma de pensar, essa mentalidade científica, acabou mudando o mundo ao nosso redor? Aqui a gente chega num dos conceitos mais famosos de Weber. Ele diz que esse avanço da ciência e da racionalidade causou o que ele chamou de o desencantamento do mundo. E o que é esse tal de desencantamento? Pensa assim. É a ideia de que o mundo não é mais governado por mágica, por espíritos, por forças misteriosas. Pelo contrário, a gente passa a acreditar que, em tese, tudo pode ser explicado, calculado, dominado pela técnica. Não existem mais segredos místicos, apenas problemas a serem resolvidos pela razão. Ok, mas espera aí. Se a ciência tira toda a magia do mundo e, ao mesmo tempo, não consegue dizer pra gente qual é o sentido da vida, então para que ela serve? Qual é o valor dela de verdade? Essa pergunta é uau! É o coração do argumento final de Weber. Ele vai direto no ponto para falar sobre os limites e também sobre o que a ciência realmente pode nos oferecer. E a resposta dele é genial. A ciência não vai dar um propósito de vida. Não é essa a função dela. O que ela oferece é outra coisa. Primeiro, ferramentas para a gente dominar a natureza, a vida prática. Segundo, métodos, um jeito de pensar de forma disciplinada e racional. E terceiro, talvez o mais importante de tudo, clareza. A ciência obriga a gente a enxergar as consequências das nossas próprias escolhas, dos nossos valores. No final das contas, a conclusão de Weber é poderosa. A ciência não vai responder à grande pergunta: o que a gente deve fazer? Como a gente deve viver? Ela não tem essa resposta. O que ela faz é acender uma luz, mostrar os caminhos possíveis e as consequências de cada um. Mas a decisão final, a escolha de qual caminho seguir, essa continua sendo uma responsabilidade profundamente pessoal.